Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Dorgan e este é mais um vídeo para o Code Loop. E hoje nós vamos falar de uma ferramenta muito legal que permite que você altere versões das suas ferramentas sem dificuldade através do terminal de forma uniforme para qualquer coisa, seja ele Python, Node, Java, entre outras ferramentas. Existe uma infinidade de possibilidades e é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Já conhece? Se você já conhece qual ferramenta a gente está falando, deixa aqui nos comentários. Se você gostar desse conteúdo, não deixe de se inscrever, dá o like, que isso nos ajuda bastante. Então, sem mais enrolações, rola a vinheta. A ideia para esse vídeo foi um comentário no vídeo onde a gente fala de algo similar. Só que lá a gente fala como trocar as versões do Node de forma simples e fácil. Que foi no vídeo utilizando o NVM para gerenciar várias versões do Node. E no vídeo o Eduardo, muito obrigado pela dica, Eduardo, deu a ideia dessa ferramenta. Onde ele possibilita, além de gerenciar a ferramenta do Node, ele possibilita gerenciar outras ferramentas. Seja ele Python, Java, entre outras coisas. Então, vamos explicar como é que funciona essa ferramenta. E por que ela é tão legal assim. Essa ferramenta, como é que ela funciona? Ela tem alguns comandos dentro dela, no core, digamos assim, seja ela para listar plugins, seja ela para listar versões, instalar no local e instalar global. Tem esse core aqui e tem o que? Tem os plugins, onde ele tem um plugin base e a partir desse plugin base é possibilitado criar outros plugins. Então, com base nisso, a comunidade criou o plugin Node, plugin Java, plugin Python, e com isso a gente consegue gerenciar versões de praticamente tudo, desde Terraform até uma linguagem de programação, por exemplo, de forma padronizada, de forma uniforme. Você sempre sabe que vai ter uma entrada padrão, seja ela install global, install local e por aí vai. E ela é muito simples, compatível com Windows através do WSL, Ubuntu e macOS. Nesse tutorial aqui, que você pode inclusive seguir no nosso blog codeloop.com.br para ver a versão em texto, nós vamos demonstrar no vídeo a versão para WSL e Ubuntu e no texto a gente vai mostrar como fazer também para macOS. Se você ficou com alguma dúvida, se você tiver ideias de outros vídeos como esse, por exemplo, não deixe de deixar o comentário aqui, que esse aqui inclusive foi um vídeo que foi originado através de uma ideia de um comentário. Então, sem mais delongas, vamos para o terminal. Eu estou com uma distribuição Ubuntu aqui recém-instalada do WSL, usando o Windows 11. Então, basicamente, eu não tenho nada aqui. Acessando o site que vai estar aqui, que vai estar dentro do artigo, eu sei que eu posso fazer a instalação de 4 formas, basicamente. De algumas formas, na verdade. Seja era para Linux e para macOS. Aqui, no caso, eu estou utilizando o apt. E eu já tenho o Git instalado. Vamos verificar só se eu tenho o curl instalado. Eu tenho ele também instalado. Então, a gente já pode seguir para o tutorial, que é basicamente fazer o clone. Já clonei aqui. Agora, já clonei fazendo checkout ali, né? Agora eu posso editar o meu bash rc e vou colocar algumas linhas aqui, para ele poder reconhecer. Vou no final do arquivo. Vou colocar essa linha. E vou colocar essas duas linhas para configurar o meu ASDF. Vou salvar o arquivo. Com isso, se eu sincronizar o arquivo, eu já vou conseguir colocar aqui a ASDF. E agora, com ele instalado, o que eu consigo fazer? Por exemplo, eu consigo verificar quais plugins eu tenho instalado na minha máquina. Vamos fazer um teste? Plugin, lixo. Eu não tenho nenhum plugin. Eu consigo pedir para ele me listar todos os plugins. Como você pode ver, tem diversos plugins aqui instalados. Vamos, por exemplo, escolher aqui o do Node. Eu sei que o do Node, o nome dele é Node.js. Depois eu recomendo que você dê uma olhada com mais calma em todos esses plugins e escolher o que faz sentido para você. Aqui no nosso caso eu quero só instalar o do Node. Então, plugin install Node.js. Uma outra forma que eu poderia fazer isso seria indo lá no repositório dele e copiando essa URL aqui, ó. No caso, eu estou utilizando o nome curto, que ele vai basicamente completar para mim. Eu errei aqui. E vou aqui abrir o repositório para a gente ver como que a gente poderia fazer a instalação. Eu poderia instalar através do nome, mas eu vou mostrar para vocês a partir da URL. Esse é o repositório aqui do plugin do Node. E como que ele mostra para fazer aqui, ó?
ASDF, plugin add node.js, esse é o nome que poderia ser qualquer outra coisa, e o nome de onde ele vai fazer a instalação. Então vamos fazer esse comando aqui. Agora eu já tenho um plugin instalado, então eu posso fazer ASDF list all. Na verdade, vamos listar os plugins. Plugin list. Ele mostrou o plugin que eu tenho instalado. Vou mostrar agora como eu posso ver as versões disponíveis de instalação. Então, list all node.js. Tenho todas essas versões. Quero instalar, por exemplo, a versão. Vou instalar a última versão aqui. Então, ASDF install node.js e a versão. Ele está baixando. Agora eu tenho duas formas de fazer isso. Fazer o uso dela. Eu posso fazer ASDF, que vai ser o primeiro caso, global node.js, na mesma versão. Agora, se eu rodar aqui um node-v, eu tenho ela nessa versão. Qual seria a outra forma que eu poderia fazer? Eu vou criar aqui uma pasta chamada node 14. Vou entrar nessa pasta. Então, eu vou instalar a versão 14. Vou pegar aqui o último do 14. Se eu entrar nessa pasta e rodar aqui node-v de novo, ele está com a versão 21. Só que agora eu vou instalar a versão 14. Calma aí que eu peguei, não copiei certo. Vamos colocar o comando certo também. Install. Ele vai instalar nessa versão. Agora eu estou com duas versões instaladas. Porém, essa daqui eu não vou usar ela de forma global, porque só esse projeto meu aqui é Node 14. Então, eu vou botar aqui, ó, local. E agora, se eu colocar aqui a versão do Node, ele está com Node 14. Se eu subo um diretório aqui e faço aqui, eu estou com duas versões do Node instalado na minha máquina. E isso eu posso fazer com basicamente qualquer coisa. Onde o Node global ele vai substituir a versão, por exemplo, se eu tenho uma versão do Python, ele vai substituir a versão do sistema operacional. E a versão local ele vai ficar só dentro daquele diretório. Como que ele faz isso? Se eu abro ele aqui, ó, Node 14, você vai ver que ele tem um Tools Version. E ele vai fazer isso tanto no nível do meu sistema operacional, quanto no nível do meu uso da pasta onde você quer fazer a instalação. Se eu dou uma olhada aqui, por exemplo, a gente pode ver como que é a composição. Onde ele está falando que a versão do Node aqui é a 14. E eu poderia editar esse arquivo e falar que ele, na verdade, ele vai usar outra versão. No caso, eu vou usar sempre, dar preferência pelo plugin. Aqui eu posso dar aqui agora, por exemplo, um npm init. E você vai ver que ele sairia um projeto no Node 14. Aqui, Node 14. No nosso caso, eu não tenho um projeto aqui para vocês. Então, esse aqui foi um projeto gerado. E o outro seria com o Node 21. Essa foi uma dica bem rápida. Espero que vocês tenham gostado. Conta aqui nos comentários o que você achou. Já conhecia a ferramenta? Conhece outro lugar que faça algo parecido? Não deixe de comentar se você tiver alguma dúvida. E até o próximo vídeo.